Bom, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a participação dos nossos professores externos, professor Bruno Vanderlei. É uma honra tê-lo aqui presente na Universidade FUMEC para essa defesa de dissertação. Professor Adriano Ribeiro, também prata da casa, né, professor Adriano, mas também que compõe conosco aí essa banca. Muito prazer pela a honra de tê-lo mais uma vez integrando aí os nossos quadros. Professor Sérgio Henrique Zandona Freitas, muito obrigado pela participação. Professor André Cordeiro Leal, colegas aí de labuta profissional e também acadêmica, né? A mestranda Gláucia Milagre Menezes, para que vai nos brindar aí com seus conhecimentos, com o seu trabalho. É um momento agora de passagem muito importante, um momento de, eu falo que é de júbilo, mais do que um sacrifício, é um momento de júbilo, porque o sacrifício passou, ele está lá atrás, né? Isso agora significa um coroamento de todo aquele esforço, de toda aquela atividade desenvolvida intensamente, noites de sono sem dormir, às vezes dormindo acordado também, a gente sabe como é a pesquisa, né? Então é um momento de coroamento, de congraçamento, de compartilhar, né, com toda a comunidade acadêmica o trabalho que foi desenvolvido. Então, eu vou passar de pronto, todos me conhecem, eu sou muito prático para algumas coisas, a palavra para a mestranda Gláucia, para que ela possa, no seu tempo regulamentar, expor, tá? Pode fazer o uso aí, sugiro de 15 a 20 minutos, para você poder concluir a sua exposição. Logo em seguida eu passo a palavra aos nossos professores convidados externos e você faz as considerações, volta aos professores da banca também da casa, aqui do mestrado, da FUMEC, e você tece as considerações também. Então, boa sorte, Gláucia, e nos brinde aí com a sua exposição. Obrigada, professor. Primeiramente, eu agradeço a FUMEC, né, em nome do reitor e aos professores doutores presentes que compõem a minha banca. Iniciando pelo professor Marcelo, meu orientador, né, eu agradeço, sempre prontificou em me auxiliar na elaboração da dissertação, imenso conhecimento jurídico e atento às minhas necessidades. Ao professor Zandona, de notório conhecimento, reconhecimento jurídico também, acadêmico, né, responsável pelo PPGD da Direito da FUMEC. Ao professor André Leal, também um excelente professor, que sempre procurei, né, professor, estar presente, quando eu pude estar presente nas suas disciplinas, por 1 ano e meio. Ao professor Adriano, que procurei também embasamento teórico em diversos trabalhos, sempre atualizado e sempre procurando difundir, né, o conhecimento jurídico. E também ao professor Vanderlei, pela sua vasta experiência na docência, em direito, né, que tanto estimo e tem grande carinho. Aos amigos, estudantes, professores, agradeço a presença de todos aqui. Então, o título da minha dissertação é a análise da observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo disciplinar do servidor público de Minas Gerais em face à lei anticorrupção mineira. A intenção de desenvolver esse trabalho foi decorrente do meu trabalho mesmo, no meu labor diário, né? Eu trabalho na corregedoria desde 2008, do Estado de Minas Gerais, e voltado para o servidor público civil, né? Quando eu fui apresentar o meu projeto de pesquisa, né, na FUMEC, na época, o ingresso lá no mestrado, eu analisei a lei do PAR, que é Processo de Responsabilização de Pessoa Jurídica, a questão da processualidade dele, né, em comparação ao PAD, Processo Administrativo Disciplinar. E eu achei um tema interessante para ser discutido em meio acadêmico. Então, essa minha dissertação, ela foi dividida em 7 capítulos. O primeiro capítulo é mais voltado, com certeza, à introdução, né, do trabalho. O segundo já voltou mais para a teoria do direito processual constitucional, do José Alfredo de Oliveira Baratio, que ele visa identificar, né, a supremacia dos princípios constitucionais
em tela aqui são da ampla defesa do contraditório, em face das normas vigentes, né? E também tive a oportunidade de citar outros autores estudiosos, né, como o Zemiro Pereira Leal e o André Cordeiro Leal, e o próprio professor Zandona, durante o decorrer da minha dissertação, para contribuir ao posicionamento que eu tento defender, que eu procuro defender. O terceiro capítulo, eu procurei dissertar sobre o que seja princípio, o que seja regra, a questão da colisão entre ambos, né? Procurei demonstrar uma pesquisa das constituições brasileiras, desde quando esses princípios foram observados. Então, eu busquei lá na Constituição de 1891 e vim demonstrando, né, como eles eram observados até a Constituição de 88. E fiz um enfoque depois também na questão da própria Constituição da República de 88, como que eles são observados hoje. E no próximo capítulo, no quarto, eu falei sobre a visão do Supremo Tribunal Federal nessas jurisprudências com relação ao processo administrativo, com foco nesses dois princípios. E, inclusive, o correcional, né, por ser um processo administrativo. No quinto capítulo, eu procurei analisar a questão da independência das esferas, né, judicial, administrativa, a questão dos procedimentos, também citei os procedimentos que são desenvolvidos em sede da Corregedoria Mineira, e, em especial, eu falei do PAD, né, a sua origem, competência, desenvolvimento. Já no próximo capítulo, que é o sexto, eu falei mais voltado para o processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica. Como eu disse anteriormente, eu não trabalho nessa área, mas são processos da corregedoria, né? E é por isso que eu busquei nesse processo no PAR como referência à discussão do meu trabalho. No sétimo capítulo, eu fiz uma análise tão comparativa, né, entre os trâmites processuais, a observância contra o princípio da defesa do contraditório no PAD e no PAR. Busquei também dados, levantamento de dados na Assembleia Legislativa, né, se já foi proposto desenvolvimento de algum projeto de lei lá que observasse mais esses princípios. E o que eu pude perceber, existiu, né, um projeto de lei, o 3913, que ele muito assemelha ao PAD atual. No tema problema desse meu trabalho, voltou, como eu disse, a fazer uma análise comparativa esses dois processos, colocando em destaque, por exemplo, a comissão hoje no PAD. A comissão processante, ela elabora o seu relatório, antes de elaborar o relatório final, ela recebe do servidor acusado uma defesa final, né, alegações finais. E ao elaborar o seu relatório final, ela, com a nota técnica de auditoria, né, que se trabalha em conjunto, nota técnica de auditoria setorial, se for da administração direta, e seccional, se for da indireta, o conjunto dos autos, né, ele é remetido para a autoridade máxima da entidade ou do órgão para decidir. E com relação ao PAR, que é de 2019, que é regulamentado pelo decreto 46.782 de 2015, que foi alterado pelo decreto 47.752 de 2019, antes da alteração, a comissão elaborava o relatório final, depois da instrução, remetia para a AGE, a Agência Conselhal do Estado, que se manifestava, né, em 20 dias, para não se prorrogar mais 20, aí encaminharia os autos para a autoridade julgadora, que então abriria vista para a empresa acusada, né, se manifestar nas alegações finais. Hoje, com a alteração de 2019, o rito ficou parecido com o do PAD. A manifestação vem antes do relatório. Então, considerando essas premissas, né, eu fiz algumas perguntas que venham ser análise do nosso estudo. Com foco então, na área correcional e diante do contexto apresentado, questiona-se: o Estatuto do Servidor Público Mineiro observa os princípios da ampla defesa e do contraditório em face da Lei de Corrupção Estadual antes e depois da sua alteração de 2019?
Considerando essa processualística do PAD e do PAR, poderia harmonizar os trâmites legislativos após a instrução até o momento decisório? A proposta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais visou o aperfeiçoamento da aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório no PAD. A metodologia foi a da abordagem do conhecimento raciocínio científico, né, e hipotético dedutivo. Foi elaborado coleta de dados, pesquisa bibliográfica, projeto de lei na Assembleia Legislativa, são pesquisas teóricas, levantamento bibliográfico e análise de jurisprudências. Então, quanto aos objetivos geral e específicos, tem-se a analisar a observância, né, dos princípios da ampla defesa do contraditório em comparação par, buscando aprimoramento dessas garantias constitucionais no rito do PAD, em face à lei de corrupção, com foco no momento da finalização da instrução até a fase decisória. Discutir a aplicação desses princípios constitucionais, dando ênfase na área correcional, né, e com relação às fases do processo do PAD e do PAR, e aprofundar no momento decisório, bem como verificar a aplicabilidade e as diferenças dos princípios da ampla defesa do contraditório no PAR e no PAD em momentos decisórios. Propor um aprimoramento do PAD mineiro quanto à observância dos momentos, no momento decisório, da processualística, que norteia o processo de responsabilização da pessoa jurídica, e efetuar esse levantamento como avaliar a proposta legislativa que estava em trâmite na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, se visava aperfeiçoar a aplicação desses princípios, né, do contraditório da ampla defesa no processo administrativo disciplinar. Então, quanto à conclusão do meu trabalho, a sugestão de um novo trâmite a ser dado no PAD, né, a proposta de reformulação do seu corpo normativo é possível de ser discutida em sede acadêmica, na área acadêmica, podendo se posicionar favorável ao aprimoramento, que seria reconhecer que, após o indiciamento, né, abriria-se vista defesa. Após o indiciamento, a comissão elaboraria seu relatório final, emitiria a AGE, e só após a manifestação da AGE que se abriria vista para o acusado, o servidor público, se propor suas alegações finais, né, antes da decisão pela autoridade instauradora ou competente para isso. É importante frisar que já é de profícua preocupação daqueles que laburam na esfera correcional o constante acesso aos acusados do princípio da ampla defesa e do contraditório, tanto no PAD quanto no PAR. E com essa explanação que finalizo e estou à disposição da comissão examinadora. Obrigada. Gláucia, muito obrigado pela sua exposição concisa, objetiva, no tempo correto. Eu vou pedir vênia aos demais componentes da banca, né, para, de plano, passar a palavra aos nossos convidados. Também vou pedir vênia ao professor Adriano para passar, em primeiro lugar, ao professor Bruno Vanderlei, para que ele possa tecer as considerações e nos brindar também com seu vasto conhecimento. Prazer em revê-lo, professor Bruno, esteja à vontade aqui na nossa casa, na Universidade FUMEC, e gostaria de contar sempre com a participação de Vossa Excelência pela alta qualidade, não só pela alta qualidade, mas também pela pessoa que é um prazer sempre ouvi-lo. O senhor está com a palavra. Muito obrigado, professor Marcelo. Vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Bom, antes, então, de fazer as perguntas para a Gláucia, mas sempre pensando também no tempo, em ser objetivo, eu não posso me furtar a abrir o meu coração e dizer da minha alegria de estar aqui hoje, né? Eu já estava com saudade das bancas com o professor Sérgio e o professor André. Eu tenho, nossa, foram várias bancas e bancas memoráveis e muito, muito felizes. Professor Marcelo Barroso de Campos, que alegria revê-lo, que honra de fazer parte dessa banca. Obrigado pelo convite. Professor Sérgio Zandona, professor André Cordeiro Leal, muito prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Professor Adriano, é uma honra compor essa banca com o senhor e espero que a gente possa, Gláucia, ter essa manhã, como disse o professor Marcelo, mais do que o sacrifício, mais do que toda a tensão da defesa, aproveitar esse momento mágico, né? É a grande oportunidade que nós, professores, temos também de ouvir uns aos outros, né? De poder debater esses temas que muitas vezes não fazem parte do nosso dia a dia, mas que são muito importantes. Então, reitero aqui meu agradecimento e minha felicidade. A candidata Gláucia Menezes, muito obrigado também pelo convite e pela oportunidade de avaliar o seu trabalho.
É um trabalho que eu considero importante e é uma coisa interessante que eu observo. Quando o candidato tem uma vivência profissional e pessoal com o tema, a qualidade do trabalho é sempre maior, é sempre um trabalho mais bem definido, mais bem argumentado, e esse é o caso, né? A doutora Glaucia, ela traz para nós a experiência do trabalho dela, e é um grande manual essa dissertação. Ele vai ensinar, se for possível, a sua publicação, né, todos esses trâmites, desses 2 procedimentos que você apontou no seu trabalho. Eu vou fazer algumas observações apenas de cunho formal, mas para realmente, assim, posteriormente, essas observações não têm que ser respondidas e nem explicadas, mas apenas para que você possa, posteriormente, dar uma revisão junto com o seu orientador e saber se realmente acha pertinente ou não. Em primeiro lugar, é só uma observação. Eu achei muito fora do comum a introdução vir em tópicos, mas não deixa de ser interessante. A minha grande dúvida é se, na metodologia da ABNT, isso é possível, porque, sendo possível, isso eu gostei. Eu gostei de ver a introdução em tópicos, né? É uma repetição, na verdade, do projeto de pesquisa, né? E também com aquela parte final em que você antecipa os artigos, né? os capítulos. Eu gostei muito da sua introdução. Você arriscou fazendo as 3 perguntas na introdução, né? Mas eu acho que você conseguiu respondê-las ao longo do seu trabalho. Uma outra coisa também, apenas essa coisa estética, né? Luiz, bom dia, tudo bem? Desculpa, só um minutinho, por favor. Achei que era aqui. Pode seguir, eu já mutei. Desculpa aí. Bom, na página 17, deixa eu acompanhar também aqui, estou com ela aberta aqui também. Eu prometo ser bastante sucinto, professor. É só porque eu quero fazer essas observações para que depois seja feita essa revisão. O decreto aqui, quando você menciona o decreto, é a página 17, deixa eu conferir aqui. Eu acho que eu me equivoquei na página. Mas é na página 18. Na página 18, no item 1.4, no finalzinho, você fala que o decreto 47752 de 2019 é de 12/12 de 2019. Mas no seu próprio trabalho você já faz essa correção, porque 12/12 é a data de entrada em vigor. Mas, se não me engano, quando a gente faz a citação, tem que ser com a data da oficial dele, né? Que é 12/11, na verdade. Né? Uma outra observação, na página 53, o professor Léo da Silva Alves, está Léo da Silva e Alves. E o professor Léo da Silva Alves é um grande parceiro nosso aqui de Minas Gerais, de vários eventos, desde o ano 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi candidato a vice-presidente da República em 2018. O professor Léo Alves é uma figuraça, uma pessoa muito interessante. Gostei de vê-lo no seu trabalho também. Na página 60, quando você fala da OCDE, no finalzinho da página 60, no último parágrafo, bacana também você ter citado os tratados internacionais de combate à corrupção, dos quais o Brasil é parte, né? E aqui você faz a menção, acompanha comigo nesse último parágrafo, antes da elaboração e vigência da lei federal tal, o Brasil já havia se comprometido internacionalmente ao combate à corrupção, como por meio da OCDE, na verdade, por meio da convenção da OCDE. Né? Porque, assim, dá a impressão de que o Brasil utiliza a OCDE para fazer esse combate, e, na verdade, não. O Brasil aderindo à convenção da OCDE. Então, antes da sigla OCDE, eu sugiro o acréscimo da palavra convenção da OCDE. Na página 70, vamos juntos. Eu sei que é chatérrimo ficar fazendo esse tipo de observação. É muito chato. Mas eu acho assim, que pelo menos demonstra o meu carinho, né, de ler esses pormenores assim, e te mostrar aqui nesse primeiro parágrafo, é o segundo, né? Começa assim, a pessoa jurídica será intimada, está vendo aí? Na página 70. Podendo recorrer no 15 de 10 dias, deve ser no prazo de 10 dias, né? Entrou aqui a palavra 15 no lugar. Confere aí, Glaucio, para ver se é isso mesmo. Isso. É isso, né? E, por fim, para não ser muito chato, na página 80,
Cá entre nós, vocês me perdoem, é uma chatura mesmo ficar fazendo isso, mas no parágrafo 2º dessa página aqui, aconselha-se, eu acho que aqui é com apóstrofe SE, não, porque senão ficou aconselhar-se. Onde isso? O segundo aqui, ó, tanto no PAD quanto no PAR, Uhum. aconselha-se, eu acho que aí é com Tá. apóstrofe. Né? Ok. Bom, não vou ser mais chato, não. Deixa eu ir direto, então, para a nossa pergunta. Eu imprimi para poder ler direitinho, porque eu vou provocar a Glaucia agora, então eu sei que ela vai responder com brilhantismo. Então, vamos lá. A pergunta começa com a introdução. O Decreto Estadual 46782, de 2015, foi modificado pelo Decreto Estadual 47752, de 2019, que alterou parte do processo administrativo de responsabilização, o PAR, aplicável às empresas acusadas de ilícitos em face da administração. Na sua dissertação, o tempo todo, esse faz parte do seu argumento principal, você faz o comparativo entre a norma estadual do PAR e a norma definidora do PAD, do Processo Administrativo Disciplinar, como ponto central da hipótese de que o PAD deveria ser, na verdade, atualizado ou aprimorado nos moldes da primeira versão do PAR, né? Em que a manifestação do réu é posterior, inclusive, ao parecer da comissão, enfim. O réu ele era convocado no artigo 19 da primeira redação da norma do PAR, a apresentar alegações finais depois de todas as manifestações do Estado e antes apenas do julgamento pelo corregedor, se não me engano. Bom, o que vai acontecer é que o novo decreto, ao alterar o decreto 46782, ele revoga o artigo 18 e 19, alterando, inclusive, questões importantes do artigo 16. No artigo 16, por exemplo, o acordo de leniência, ele permitia uma diminuição da pena, permitia uma certa flexibilidade em relação à pena que a empresa poderia sofrer, e também foi alterado, foi retirado esse parágrafo sobre o acordo de leniência, e o artigo 19, que permitia à empresa manifestar-se depois de toda a manifestação do Estado, foi revogado, passando, então, a empresa a se manifestar em alegações finais antes do parecer da comissão. Então, conforme você mesmo apontou a página 69, no terceiro parágrafo e na nota de rodapé, número 43, a alteração do decreto retirou o direito da empresa, no processo administrativo, de conhecer o relatório final da comissão antes de elaborar suas alegações finais. Isso me lembrou muito aquela discussão que a gente tinha sobre a segunda instância, da Justiça Comum, em que o advogado tinha o direito de conhecer, isso na reforma, né, tinha o direito de conhecer o voto do relator antes de fazer a sua sustentação, e depois isso foi modificado. E, na verdade, nós fazemos a nossa sustentação oral sobre um voto já feito, sem o conhecimento desse conteúdo. Eu considero particularmente que isso sim diminui a ampla defesa. E aí vai ao encontro do seu argumento, porque também quando o réu, em processo administrativo, vai fazer a sua última defesa antes de conhecer todos os argumentos que o acusam, eu considero que isso também cerceia a ampla defesa. Porque a palavra ampla, principalmente no espectro constitucional, mencionado por você, sob os auspícios do saudosíssimo professor Baracho, e muita gente tem as suas restrições, seus ódios, né, assim, atávicos, mas eu tenho uma profunda admiração, foi meu professor de mestrado, doutorado, eu tenho uma saudade enorme do professor Baracho e um apego à sua obra, eu acho que ela é atemporal. Professor Rosemiro, grande mestre, foi meu professor e também meu colega na PUC, né? E você ainda trouxe o professor Zandona, o professor André, professor Deus, você conseguiu fazer uma constelação de juristas para exatamente mostrar esse ponto, que o princípio constitucional de ampla defesa ele deve superar, né, quaisquer regras que possam, em alguma instância, diminuir ou cessear essa ampla defesa. Então, aqui vai minhas perguntas para você. Primeira pergunta. Você acredita que as alterações mencionadas na norma processual do PAR diminuíram mesmo esse direito de ampla defesa? O fato de eu não poder apresentar minha defesa após toda a argumentação, né, entre aspas, acusação, isso realmente diminui esse direito de ampla defesa?
Ou você acha que isso é um mero ajuste de procedimento que não interfere no princípio constitucional em si? Conforme os argumentos teóricos trazidos por você no seu trabalho, ancorados na doutrina já mencionada, não seria esse decreto 47752 de 2019, pelo menos em relação às alterações no procedimento dos artigos 16 a 19, inconstitucional? Isso não está no seu trabalho, não era o objeto do seu trabalho tratar de inconstitucionalidade, mas é uma pergunta que eu faço. Quando um direito processual ligado ao devido processo legal, que está ancorado na Constituição, a Constituição definindo esse princípio, e uma norma, principalmente, que eu acho assim uma coisa tenebrosa no Brasil, é essa cachoeira de normas. Você tem a Constituição, tem uma lei, e aí vem a regulamentação por decreto no Estado, e cada Estado decretando de uma maneira. O professor Felipe Pinto, lá da Universidade Federal, ele tem uma frase, que na verdade é uma frase recorrente, e quanto mais normas escritas, né, mais frágil fica o direito. E eu acho assim que, nesse caso, a minha pergunta para você é uma pergunta para você, nesse momento agora, dar a sua opinião. Se realmente esse novo decreto retira, ele volta, ele retrocede da ampla defesa, isso não seria inconstitucional? Não se poderia alegar inconstitucionalidade desse decreto em algum momento? E, por fim, a última e derradeira, se o fato de você comparar o PAD ao PAR para argumentar a sua hipótese de que, ampliando a defesa do réu, passando a oportunidade de alegação final para depois das manifestações da comissão, seria ampliar a ampla defesa e o contraditório do réu, se esse retrocesso no PAR não compromete essa comparação. Ou seja, você está fazendo toda a sua argumentação comparando num avanço que já não existe mais na lei. Isso você acha que compromete ou não a argumentação sobre o aprimoramento do PAD? Muito obrigado a todos, foi uma alegria estar aqui. Espero, Glaucio, ter mais contribuído mesmo para que você possa nos abrilhantar com sua resposta. Obrigado, pessoal. Professor Bruno, muitíssimo obrigado, sempre um prazer ouvi-lo, demonstra mesmo o carinho com que tem, né, com a academia, com todo o conhecimento. Glaucia, por gentileza. Agradeço, professor Bruno, pelas considerações, eu já anotei todas, eu vou olhar para o professor Marcelo, né, as alterações que serão feitas. Com relação às perguntas, as três, são excelentes e vêm contribuir com o meu trabalho, eu agradeço antecipadamente. A primeira, quando o senhor pergunta se acredita ou não, né, que o decreto veio diminuir a ampla defesa contraditória ou seria mero ajuste, eu posiciono da seguinte forma, diante do que eu procurei abordar no meu trabalho, né, que embora tenha vindo uma alteração da ordem processual, não anula a observância do contraditório da ampla defesa. A priori, isso não impede também que o PAD seja alterado, porque são normas diferentes. Eu vejo dessa forma. Com relação se seria o decreto, né, 4772 inconstitucional, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que se eu fosse, inclusive até o senhor mesmo já disse antes de fazer essa pergunta, né, porque não foi desenvolvido na minha dissertação, realmente não foi, porque isso geraria uma nova tese, eu acho, uma nova dissertação, digamos, melhor dizendo, mais tecnicamente. Seria um novo trabalho. Então, a minha vertente, eu coloquei que não é inconstitucional, porque mantém a ampla defesa e o contraditório na defesa do réu. Mas já posiciona assim que seria um tema a ser trabalhado em um processo à parte, pela importância dele e pela até exigências que eu teria que buscar, né, como embasamento, por embasamentos. Na terceira questão, quando o senhor fala assim, da comparação entre o PAD e o PAR, o retrocesso do PAR compromete a minha argumentação com relação ao PAD, eu vejo que também que não. Porque, como foi dito na primeira questão, são normas distintas, né? E isso não impede que o PAD seja aprimorado.
E eu fiz essa comparação com a norma original, porque nela o procedimento, ao meu ver, propicia mais uma defesa mais consistente, mas não quer dizer também que tenha restrição à ampla defesa e contraditório. É isso. Professor Bruno? Satisfeitíssimo, professor. Satisfeitíssimo. Muito obrigado, viu? Obrigada, Nós é que senhor. agradecemos demais a sua participação. Eu vou passar a palavra, então, ao professor Adriano, com o mesmo prazer que temos aí de recebê-lo e ouvi-lo atentamente nas suas manifestações. Professor Adriano, nos brinde. Eu acho que o som não está saindo, Adriano. Ele até está aparecendo aqui que tá, mas não... Talvez o volume. Ou então é o fone. Se tirar o fone, tenta desplugar. Sem áudio. Tá aparecendo aqui. Opa. Parece que agora tá indo. Fala. Estão me ouvindo bem? Agora sim, ótimo. Ufa, que ótimo. Muito bem. Bom dia, professor Marcelo. Agradeço o convite de estar aqui neste momento. O professor Bruno já falou que é um momento mágico, e realmente eu assim considero também. Glaucio, agradeço o convite também de estar aqui neste momento de recepção e de glória, de coroamento dos seus estudos de mestrado. Professor André Léo, meus cumprimentos pela sempre oportunidade de estar participando de evento, de aula, né, com o senhor, como recentemente estava, é um aprendizado significativo. Professor Sérgio, meu orientador, sempre orientador, colega de tribunal, de assessoria de tribunal, uma honra estar aqui ao lado do senhor. Ontem estava orientando, hoje já estou partícipe, né, de momentos, de etapas acadêmicas importantes. Professor Bruno Vanderlei Júnior, estou conhecendo agora, sim, conversando com o senhor, mas já tenho notícias da trajetória acadêmica e, em especial, saiba o senhor que estou também compartilhando aqui um abraço da Ana Carolina Vanderlei, que trabalhamos juntos no tribunal, na mesma assessoria do desembargador José Arthur Filho. Então, é uma alegria estar aqui com o senhor. Bom, para as minhas considerações, Glaucio, diante de tudo que foi possível vivenciar, né, nesse período acadêmico seu, e com a leitura do seu trabalho, que foi muito bem desenvolvido, e já quero, de antemão, ressaltar que você, ao discutir a observância da aplicação da ampla defesa do contraditório no processo administrativo disciplinar, fez muito bem, situou de forma correta todo o tema, toda a temática, dentro, em especial, da área de concentração do PPGD da FUMEC, na linha de pesquisa de direito público. Fiz aqui algumas anotações que oportunamente posso te repassar, mas vejo relevância e bem pertinente o seu tema, tanto na relevância científica, como no momento que você vem trazer uma pesquisa que contribui para a compreensão atual do processo administrativo disciplinar e também do recente processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica. Você consegue e conseguiu desenvolver no seu trabalho os dois formatos, né, tanto para pessoa, quanto para pessoa física, quanto para pessoa jurídica. Tem relevância profissional esse seu trabalho, até já pontuado pelo professor Bruno Vanderlei, que é um grande manual, né, e eu também comungo, né, com essa opinião dele. A estrutura do seu trabalho está muito bem definida. Já na introdução, também destaco que é importante
pelo menos eu senti isso na qualidade de examinador, entender como que surgiu essa proposta de pesquisa sua, como que você delineou, principalmente, propôs se investigar, qual foi o tema, problema, as perguntas e os objetivos, tanto geral quanto os específicos, você conseguiu desenvolvê-los nos capítulos que você se propôs a escrever. No capítulo A Constitucionalização do Processo, eu agradeço as referências, né, a oportunidade de contribuir com o seu tema, a partir de pesquisa que desenvolvi, sob orientação do professor Sérgio Zandona. Tem também um capítulo 4, que é a constitucionalização do processo administrativo, que foi objeto de nossos debates recentemente, e, inclusive o debate foi tão profícuo e a pesquisa foi tão instigante que fomos apresentá-la juntos lá no Congresso Internacional do CONPET. Isso foi muito bom, que a constitucionalização do processo administrativo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, o capítulo 7, que é o principal, que é o destaque, que chama-se cereja do bolo, né? Ele foi muito bem desenvolvido por você, e vou me ater a esse capítulo 7, no sentido de que ele realmente, sem desmerecer os demais capítulos, propõe-se a responder à pergunta principal que você se fez no seu tema problema. Naturalmente, tem que fazer algumas adequações, de ajustes, né, na dissertação quanto à forma de citação da BNT, mas isso a gente passarei para você, por escrito, para você avaliar. Observe que a metodologia que você adotou me parece bem adequada, né, o seu propósito foi muito bem definida, mas no capítulo 7, em especial, quero fazer uma provocação aqui para você refletir, já que você trabalha na área de direito constitucional, direito processual, direito penal, direito administrativo, eu quero levar um pouquinho aqui para o lado da parte de legislativa também. Você faz referência ao arquivamento do PLC 3913 na Assembleia. E eu senti falta assim, de qual foi o efetivo motivo deste arquivamento naquele ano de 2013, já que se trata de importante temática para todos nós, servidores públicos, né, que é o Estatuto. Então, essa é uma pergunta-provocação. A segunda pergunta-provocação, ainda a respeito desse PLC arquivado, ele visava ou não aperfeiçoar a aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo disciplinar? E a título de sugestões, já para concluir a minha fala, você poderia pensar, juntamente com o nosso professor Marcelo, orientador, na possibilidade de informar, pensei assim, num anexo, né, porque ao ler o seu texto, a sua dissertação, me provocou saber do conteúdo desse PLC 3913, em especial, como você menciona, os artigos 208 a 217. Só que eu tive que ir lá no site da Assembleia, né, e verificar. Será que seria adequado ou inadequado colocar em anexo esses trechos destacados do PLC 39? E, na sequência, o que vai dar, assim, a meu ver, engrandecer mais o seu trabalho, servirá de referência para o Legislativo, quando se vier a tratar dessa reforma do Estatuto, um outro anexo contendo as suas propostas, ou seja, a nova proposta legislativa que você defende nessa dissertação e que altera os determinados artigos do PLC 39. E mais uma para finalizar, uma nota de rodapé, para justamente respondendo à pergunta anterior, explicando qual que foi o cunho legislativo desse arquivamento, né? No mais, Gláucia, suas conclusões são perfeitas, importantes para o servidor público, a sua preocupação, essa sua proposta legislativa é importante para
direito, para a reflexão de todos nós. O trabalho é uma análise crítica mesmo, e com resultado muito bom, que é propositivo. E agradeço mais uma vez por participar, né, dessa banca, estar ao lado de professores que contribuem muito com a reflexão de temas jurídicos. Parabéns, professor Marcelo, pela orientação e importante pesquisa que ora se apresenta à comunidade jurídica. Com essas as minhas considerações. Muito agradecido. Professor Adriano, muitíssimo obrigado. Prazer mesmo estar aqui com Vossa Excelência na banca e que saem outras que virão. Gláucia, por favor, as manifestações a respeito das considerações do professor Adriano. Professor Adriano, eu agradeço as considerações, são muito importantes ao meu trabalho e vão acrescentar realmente, de maneira até mais visual mesmo, o que eu quis, né, demonstrar aqui no 7º capítulo. A primeira pergunta, né, qual foi o motivo do arquivamento da PL 3913? Na verdade, quando eu fiz essa pesquisa, professor Adriano, eu não me preocupei em ver esse motivo não, vou ser sincero. Eu vou pesquisar e vou acrescentar isso na minha dissertação, tá? Que eu acho importante realmente esse enfoque. Já te peço desculpas pela não inserção a tempo, né? Mas eu vou verificar e já vou colocar na dissertação. Conversando com o meu orientador também, né? Tenho respeito ao funcionamento do meu orientador, mas creio que não terá divergência, que foi muito bem colocado. Com relação a se visava ou não aperfeiçoar, na folha 83, eu coloquei umas diferenciações mesmo desse projeto de lei 3913 com relação ao PAD de hoje, né? E, realmente, esse projeto de lei, ele alterou alguns prazos, colocou o número de testemunhas certo, que hoje não tem um número limite para ser ouvido em PAD, 7 PAD, a gente coloca 8 em referência, por analogia ao processo penal, mas nesse projeto de lei foi expresso em 5. Talvez seria o maior tempo para a decisão da autoridade que aumentou, mas os prazos continuam os mesmos, praticamente. E o momento de defesa do servidor público também não foi alterado, é antes do relatório final. Fico lisonjeada em saber que eu poderia ser um ponto de referência, igual o senhor mesmo disse, com relação a um futuro projeto de lei, né? E é isso. Agradeço as colocações. Espero que tenha respondido às suas perguntas. Professor Adriano. Sim, Gláucia, respondeu, demonstra realmente conhecimento e preocupação com o dia a dia da sua atividade e com esse aperfeiçoamento necessário da legislação. Professor Marcelo, muito agradecido. Nós é que agradecemos. Professor André, por gentileza, nos brinde também com as suas brilhantes considerações, como é de praxe. Eu só quero registrar, professor Bruno, o professor Adriano também conhece, nós temos um sistema aqui na FUMEC que é de uma qualificação. Então, nós passamos por uma pré-banca, por assim dizer, em que os professores, eu estive na pré-banca, o professor Sérgio Zandona também, e o professor André Cordeiro, nós tivemos intensos debates, inclusive, na pré-banca, né? O trabalho já vem, então, com o aperfeiçoamento, por assim dizer, decorrente dessa banca inicial. Eu considero ser bastante salutar, porque corrige algumas situações e permite, inclusive, melhoria do trabalho. Então, é nessa linha que eu chamo também o professor André Cordeiro, que esteve presente na pré-banca, para suas considerações. Bem, bom dia aos colegas. Quero inicialmente cumprimentar e agradecer ao professor Marcelo Barroso pela oportunidade, professor, de participar da banca. Muito obrigado, foi realmente muito rica, né? A pré-banca, a qualificação foi muito rica, os debates foram muito férteis. Então, agradeço a possibilidade da interlocução, professor. Quero também cumprimentar o professor Bruno Vanderlei, e professor Bruno, também, né, nós não nos encontramos há muito tempo, não só em razão, né, da pandemia, mas já tínhamos certa dificuldade em razão, né, das várias atividades de nos encontrar. Então,
também sinto muita falta das nossas conversas, né, que tínhamos na PUC, na sala dos professores, nas bancas. É um prazer revê-lo, professor. Professor Sérgio Zandona, né, que esteve conosco também, nosso colega de programa, e, né, e o professor Adriano aí, ó, nos prestando, né, esse auxílio nessa banca, valiosíssimo auxílio, aliás, sempre nos auxiliou no programa de pós-graduação. Muito obrigado por esse auxílio de sempre, professor Adriano. Glaucio, as questões que eu tinha a fazer, eu as fiz no nosso exame de qualificação, né? Então, o que eu vou sugerir a você aqui, mais do que, né, pergunta, né, mais do que elaborar perguntas, gostaria de sugerir que, para seus estudos futuros, você considerasse, né, uma demarcação teórica de elaboração das normas de leis que tratem, né, que tragam normas procedimentais. Você participou das minhas aulas, você se lembra da discussão que fizemos acerca do discurso jurídico, né? O discurso é elaborado por um destinador, né, e pretende encaminhar uma mensagem ao destinatário, né? Então, você tem o destinador da mensagem, o destinatário da mensagem. Essa mensagem é encaminhada por um discurso, no caso do direito, por um discurso escrito, né? E o destinatário, então, refaz o fazer do destinador, elaborando um sentido do discurso. A esse sentido do discurso, nós chamamos, né, com Edvar Lopes, de texto. Então, o texto é o resultado da interpretação do discurso. É o resultado da interpretação pelo intérprete do discurso, do sentido do discurso, né? E o professor Edvar Lopes, ele adverte que só é possível o encaminhamento dessa mensagem se o código utilizado pelo destinador for o mesmo do destinatário, né? De maneira que o discurso controle o sentido o seu sentido. Quer dizer, o discurso controla o texto e o texto tem, vamos dizer assim, que volta-se ao discurso, né? O texto tem que corresponder ao discurso. Então, eu gostaria de sugerir a vocês que nos seus estudos futuros, você introduzisse essa questão, né, para examinar as leis que tratam da procedimentalidade administrativa, né, tanto do PAD quanto do PAR, que você tratou, examinando se no procedimento legislativo, no procedimento legiferante, né, da sua elaboração, houve a explicitação de uma teoria, o código, né, de interpretação da própria constitucionalidade, para que se pudesse afirmar a apreensão por essas leis, né, de um sentido do contraditório da ampla defesa alinhado à constitucionalidade democrática, ou seja, a democraticidade jurídica, né? Então, fica essa sugestão também para o futuro. E uma segunda sugestão, que, né, eu vou reiterar, é que você desenvolva estudos sobre a imparcialidade, que eu acho que é um problema sério. O professor Marcelo, né, suscitou isso no seu exame de qualificação, e aqui eu volto a chamar novamente o problema, né? Tratar da imparcialidade, se é possível, qual o sentido de imparcialidade se poderia admitir para validar um procedimento em que o acusador é também o julgador, né? Se é possível ao Estado, né, ocupar esses dois lugares, mantendo a imparcialidade no julgamento. Essa, eu acho que é uma grande questão que você, a partir de agora, recebe, né, como tarefa, né? É uma indagação que você recebe como tarefa, já que você conhece tão bem esses dois modelos procedimentais, do PAD e do PAR. Então, fazer uma análise disso, quem sabe assim, né, diante das discussões que há e que o professor Marcelo nos noticiou, você colabore mais ainda, né, para o avanço do direito procedimental administrativo. Então, são só essas minhas considerações, sem perguntas, são só sugestões, né, e eu espero que você continue pesquisando. É necessário mesmo esclarecer, né, e apontar a violência que ainda resta nessa procedimentalidade administrativa disciplinar. Muito obrigado, professor Marcelo.
Professor André, eu que agradeço imensamente, não só agora pela interlocução, mas pela interlocução que tivemos, e foi muito produtiva na banca de qualificação. Creio que isso vai só realmente aperfeiçoar essa proximidade, né, entre as questões processuais, procedimentais, do direito processual, do direito administrativo. Há muito tempo isso já precisa ser equacionado, por assim dizer, né? E eu passo a palavra à mestranda Gláucia para suas considerações sobre a fala do professor André. Professor André, não seria de outra forma, né? As suas palavras vêm acrescentar ao meu estudo. Sempre foi assim, desde a primeira aula que eu tive com o senhor lá na FUMEC, no mestrado. E eu, com certeza, eu já anotei aqui as suas observações, que também foram colocadas, né, na minha qualificação. Eu vou, nos próximos trabalhos, né, assim, se Deus desejar, e eu quero continuar nos estudos, buscar o foco na questão realmente da teoria com relação à demarcação teórica, né? Enquanto a elaboração das leis procedimentais destinadas com relação ao destinador e destinatário, o código, né, da informação que seria repassada. Porque, para ter validade, o destinatário tem que receber o mesmo código do destinador, né? E sentido de alinhar também esse sentido dessa informação com a democraticidade da processualística da administrativa, né? Nesse sentido. E desenvolver, com relação ao estudo da imparcialidade, por mais que a gente tente, igual eu fiz durante a dissertação, em vários momentos eu coloquei de forma mitigada, né? Em vários pontos lá dos princípios da administração pública, né? Então, várias vezes eu repeti, mas realmente merece um estudo especial, digamos assim, a parte com relação a isso, a validar o entendimento, né, com relação à autoridade julgadora de quem instala e quem decide. Mas, assim, de antemão, realmente é um assunto que merece até um estudo, uma dissertação à parte, digamos assim. Mas isso é histórico, né? Pelo menos no Brasil, que foi a minha preocupação em pesquisar, desde a Constituição lá de 1891, que sempre focou na área criminal, ampla defesa contraditória, continuou assim, até que esses processos, esses princípios vieram incorporar a Constituição da República de 1988, né? E lá, a intenção até pelo aquele capítulo do Supremo Tribunal Federal é realmente demonstrar como isso foi lento, né? Essa questão da inserção desses princípios nos julgamentos desse tribunal. Então, eu agradeço muito pela as colocações e eu vou observá-las com certeza. Professor André. Satisfeito, professor. Muito obrigado. Ok, professor, obrigado. Professor Zandona, também nos abrilhante com as considerações, também participamos intensamente dos debates da qualificação. Vislumbramos, né, eu acho que tanto de todas as partes, a necessidade de uma interlocução profunda sobre essa questão administrativa e a questão judicial no âmbito do processo, procedimento. Essa discussão acabou nos aguçando ainda mais essa necessidade. Eu acho que foi um marco até. Eu acho que precisava desse embate no âmbito da FUMEC para a gente construir efetivamente uma linha de pensamento, né, que seja uma linha convergente, mas que precisam ser aparadas as arestas, sim, tanto de uma parte quanto de outra. Eu acho importante essa proximidade. E o trabalho da Gláucia nos provocou, teve esse mérito de provocar essa aproximação. Então, professor Zandona, por gentileza, as suas considerações. Professor Marcelo, inicialmente gostaria de te agradecer o convite, a você e a Gláucia, dizer e reforçar aqui o carinho especial que eu tenho por vocês e satisfação de estar aqui hoje, em especial também por nos dar a oportunidade de rever grandes amigos, né? O professor Bruno, sou um fã do professor Bruno, não canso de falar isso, e estava com saudade de você, professor Bruno. E uma satisfação revê-lo aqui. Quando eu fiquei sabendo pela Gláucia que ela iria te convidar, eu falei assim, nossa, não tem pessoa melhor para a gente rever, ainda mais nessa época agora, de tanto tempo com afastamento social. Né? Então, uma satisfação, reforço aqui que sou seu fã
desde a época que eu estava fazendo mestrado na PUC, eu já era seu fã e sempre te acompanhei e trilhei meu caminho muito espelhado na sua trajetória também, de sucesso sempre. Então, mais uma vez aqui eu reforço esse sentimento meu e a satisfação aqui, falando pelo programa de pós-graduação da FUMEC, agora como coordenador, que é uma alegria sempre vê-lo aqui participando das nossas bancas. Professor André é um irmão, é um parceiro, é o responsável por eu estar aqui hoje no programa. Então, eu gosto sempre de ressaltar isso e dizer que também é uma referência para mim nos meus estudos, na minha trajetória. Professor Adriano também, né, um dileto amigo. Eu converso com o Adriano umas 2 ou 3 vezes, ou 4, ou 5, ou 10 vezes por dia. O Adriano é um parceiro em tudo que a gente faz na FUMEC. Então, é uma satisfação revê-lo aqui, professor Adriano. E caso não esteja enganado, essa é a sua primeira banca, né, como examinador no mestrado. Então, mais uma vez aqui, é uma satisfação de ser, né, essa primeira banca aqui na FUMEC. Também dar das boas-vindas aqui às pessoas que nos acompanham. E sempre é importante ter pessoas externas, né, pessoas externas acompanhando a banca, porque é uma forma de legitimar ainda mais o trabalho de excelência que é feito, né, pelos mestrandos da FUMEC, e aqui hoje é o trabalho da mestranda Gláucia, né? Acompanhei a Gláucia desde o início, desde a seleção, tive a grata satisfação de conhecer a Gláucia desde da seleção, e a Gláucia sempre foi uma mestranda com muita responsabilidade, trilhou o caminho de pesquisa, de publicação, acompanhou a trajetória do programa, ajudou na trajetória do programa, apresentou trabalhos em congressos nacionais e internacionais, de forma inclusive presencial. Então, eu só tenho que te agradecer, Gláucia, por essa trajetória toda. Isso tudo nos ajuda na nota do programa perante a CAPES. Então, você tem uma parcela grande nessa trajetória que a FUMEC vem trilhando. Então, só tenho que te dar os parabéns e dar parabéns também para o seu orientador. É importante a gente deixar destacado aqui, né, que essa banca agora está completando agora 1 hora e 1 minuto. Nós tivemos mais de 2 horas de discussão na qualificação. Eu, o André, e o Marcelo e você, Glaucio. Então, é importante para o professor Bruno e o professor Adriano saberem disso, né, que a qualificação são qualificações pesadas, né, e os debates são intensos. Por isso que o professor Marcelo ressaltou isso bem, né? E o objetivo da qualificação é essa mesmo, né? Tentar blindar ao máximo o trabalho dos nossos mestrandos, fazer os ajustes, as sugestões de ajustes, o máximo que a gente consiga nesse momento. Então, exatamente para o trabalho chegar mais redondo possível nesse momento, né? Como diria o meu eterno orientador, né, professor Ronaldo Bretas, perfeição não é desse mundo, né? A gente vai sempre batalhar por ela, mas ela é inatingível. Por isso até que eu digo que eu parei de ler minha dissertação e minha tese de doutorado, porque toda vez que eu vou ler, eu encontro alguma bobagem que eu fiz lá, eu falei assim, não, vou parar de ler esse negócio aqui, porque toda vez que eu vou ler, eu caio em depressão. Então, assim, parei de ler já tem um tempo. Ô Glaucio, de todas as sugestões que eu te fiz, foram pouquíssimas coisas que eu vi que passaram, né? Pouquíssimas coisas mesmo. Uma das coisas foi até ressaltado pelo professor Bruno, a questão da separação, né? Como não é do nosso padrão da FUMEC essa separação, apesar de ser possível, né? Eu te sugeria você tirar os títulos, quer dizer, deixar os textos separados, do jeito que você colocou naquela sequência, mas tirar os subtítulos do tópico introdução. Exatamente porque não é comum no meio, tanto do mestrado como do doutorado, ter essa separação. E eu vi que você tirou do sumário, mas não tirou do texto, que aí teria uma incongruência, né, entre aquilo que está no sumário e aquilo que está no texto. Então, a sugestão que eu te faço é o seguinte, se você entender que é o caso de manter, isso não é um problema não, mas leva a divisão para o seu sumário. Ou se você entender que é a hipótese de tirar os subtítulos, você mantém o que está no sumário e tira os subtítulos da introdução. Tá? Simplesmente vai ficar ajustado. Aquela sugestão que eu te dei para eliminar a palavra tema,
e você tem um problema ou questão ou ponto controvertido, passou na página 39. Então, trocar a palavra tema lá por questão. Por questão fica parecendo que você tem só um tema, e de fato você tem um tema, um problema, uma questão, um ponto controvertido, que é a obrigação que o mestrando tem na dissertação dele de mestrado. Na página 44, tomar cuidado, isso aqui eu até não te falei na qualificação, mas não é parênteses, 3 pontinhos parênteses, é colchete, colchete, 3 pontinhos, colchete, fecha colchete, tá? E na página 87, já na sua conclusão, eu tinha sugerido você colocar exemplos que você trabalhou para a doutrina, né? E você colocou, mas eu tinha sugerido também você colocar os exemplos dos julgados do STF. E aí você esqueceu de colocar. Então, eu te sugiro voltar e acrescentar os exemplos que você trabalhou durante seu desenvolvimento, você acrescentar lá nesse ponto, na sua conclusão. Tá? Então, foram só essas observações que eu anotei aqui, como na releitura que eu fiz, né? Diante da primeira leitura que eu fiz para a qualificação, essa releitura agora, eu vi que você atendeu tudo, como lá a questão da separação da ampla defesa para o contraditório, eu vi que você colocou, eu vi que algumas terminologias específicas, né, que é aí que gerou o debate lá na nossa qualificação, terminologias específicas que são do processo, que são utilizadas no direito administrativo, que na nossa visão, né, como processualista, estariam em desacordo com os preceitos constitucionais. Eu vi que você fez esse ajuste, não entrando no debate, na discussão, porque isso não era objeto da sua dissertação, né? Isso talvez seja um objeto até de uma tese. O professor Bruno Vanderlei bem apontou isso, o professor André também, o professor Adriano bem apontaram questões aí que refletem e nos remetem até uma tese futura, né? Espero eu, né, que essa tese seja desenvolvida na FUMEC, né? Porque se você falar já desde agora que vai fazer doutorado em outra instituição, eu já vou te dar bomba aqui agora. De jeito nenhum. Então, os professores, com carinho, leram a sua dissertação e já conseguem enxergar aí até uma base para uma tese. Então, eu acho que você já tem um caminho trilhado aí para o doutorado também. E como eu já participei de banca com o professor Bruno Vanderlei, com o professor André, o professor Adriano já me acompanhou e o professor Marcelo Barroso também já participei de banca com eles, sabem que eu sempre conto as fontes, né? Vou contando as fontes, para saber se o mestrando ele atendeu todas as fontes, né? Porque um dos grandes objetivos da dissertação é saber se o mestrando esgotou o assunto. O mestrando pode até escolher um assunto que outro mestrando possa ter trabalhado. Não exige ineditismo. O ineditismo é próprio da tese no doutorado. Mas a gente tem que avaliar para ver se o mestrando ele passou por todas as fontes, para saber se ele se esforçou, pelo menos se esforçou para esgotar o assunto. E eu te dou os parabéns, Glaucia, porque eu observei que você passou por todas as fontes. Você citou livros, 54 livros diferentes, você citou livro eletrônico, você citou revistas e periódicos, 12 artigos de revistas e periódicos. Você citou a nossa própria revista, a Revista Mérito da FUMEC, que é algo fantástico, ajuda a gente na avaliação, perante o Qualis, a CAPES. Você citou 3 vezes a Revista Mérito, você citou 4 vezes sites, você citou banco de teses e dissertações, 4 teses e dissertações, 3, mais 3, além das 4, mais 3 da própria instituição, o que ajuda também a FUMEC, na avaliação da FUMEC. Te dou os parabéns e te agradeço por isso. Julgados 15, normas, leis e normas, você avaliou e analisou 33 normas diferentes, é o que é uma pesquisa de campo gigantesca e eu tenho certeza que isso te deu muito trabalho. Projeto de lei, você colocou um projeto de lei, anais de evento, 8 anais de evento. Autores da instituição também, que é outra coisa importantíssima, né? Se a gente não começar a nos citarmos, quem que vai nos citar, né? Então, você citou 16 autores da instituição, 16 textos de autores da instituição, e direito comparado também da mesma forma, e outras fontes diversas, o que dão aí mais de 140 fontes diferentes. Então, te dou os parabéns por essa pesquisa que você fez. Eu te digo que você atendeu a expectativa que eu tinha, né? Quando a gente conhece um pesquisador, né, desde do exame de entrada, a gente observa que esse pesquisador ele tem qualidade, a gente cria expectativa, uma expectativa gigantesca sobre ele. Isso tem um ponto positivo e um ponto negativo, né?
porque aumenta a responsabilidade daquele mestrando. E eu te digo com carinho, Glaucia, que você atendeu todas as expectativas que desde o início, desde o momento da seleção, você nos trouxe. Então, te dar os parabéns. Eu não tenho perguntas a te fazer. Todas as perguntas, considerações que eu tinha a te fazer, nós fizemos naquele debate intenso que nós tivemos. Olha, o André, eu faço muita qualificação com o André pode dizer aí, foi uma das qualificações mais intensas que nós tivemos, né, aqui na FUMEC, diante da polêmica toda que envolve essa temática do que você escolheu para a sua dissertação. Então, e você saiu muito bem, desde a qualificação até hoje você saiu muito bem. Um detalhe importante, que eu gostaria de destacar aqui também, a sua apresentação, porque nas qualificações a gente sempre pede também o mestrando para fazer uma apresentação, para a gente testar, para ver se o mestrando está falando bem. E eu te digo também que você teve uma evolução gigantesca da sua apresentação na qualificação para a de hoje, tá? Quem não acompanhou, né, você falou de forma assim, meio fechada, né, meio quadrada, aqui não, você já falou naturalmente, que é como deve se fazer uma apresentação, demonstrando domínio completo da temática. Então, mais uma vez, Glaucio, te dar os parabéns a você e ao seu orientador, porque quando o trabalho tem sucesso, também isso se deve ao trabalho seu e ao trabalho do seu orientador, né? Da mesma forma, quando tem, às vezes, o insucesso, né? Às vezes o insucesso, ele passa por um insucesso também da orientação, mas aqui não é o caso, aqui pelo contrário. O seu trabalho é um trabalho de excelência, então só tenho que te dar os parabéns a você e ao professor Marcelo Barroso, né, que conseguimos comprar o passe do professor Marcelo Barroso depois de muito investimento, né, e tê-lo aqui hoje é uma grata satisfação também, professor Marcelo. Então, não tenho perguntas a te fazer, Glaucio, e estou satisfeito com tudo aquilo que eu vi do seu trabalho. Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Zandona, pelas palavras elogiosas também. É um prazer sempre estar aqui. Também gostei muito de participar desse time, dessa equipe da mais alta qualificação, não só docente quanto discente também. Glaucia, as suas considerações sobre a fala do professor Zandona. Eu acho que tem falta de palavras, né, professor Zandona, o carinho que eu tenho pelo senhor. Aqui no momento eu só tenho a agradecer pelo que o senhor disse agora e por tudo que o senhor já fez pelos estudantes, incluindo a mim, lá na FUMEC, e que o senhor vem fazendo na luta aí constante para se reconhecer o doutorado, que vai ser em breve, tenho certeza disso, pelo empenho do senhor e da academia toda. E o que a gente puder fazer para contribuir, eu vou estar sempre contribuindo, eu vou estar presente, mesmo se eu tiver a honra de ser, né, aprovada, eu ainda vou continuar produzindo, se o senhor permitir, lá, junto com o senhor e a equipe. E se eu tiver a oportunidade também de participar de qualquer banco de doutorado, vai ser com a FUMEC, eu tenho certeza disso. Então, eu agradeço de antemão pelo todo carinho, por todos os ensinamentos, pela pessoa humana que o senhor é e pelo profissional que o senhor é. Professor Zandona. Obrigado, Marcelo. Bom, chegou a vez das minhas considerações, que serão brevíssimas, mas para dizer que foi um prazer trabalhar com a Glaucia. O trabalho e a própria evolução dela não deu o menor trabalho para esse orientador, que na verdade já assumiu em uma condição bem avançada, mas muito robusta. Tanto é que eu estimulei de pronto a fazer tanto a pré-banca, a banca de qualificação, quanto a banca agora já de defesa, mas isso muito daquilo que o professor Bruno também constatou e eu havia dito na qualificação. A pessoa que trabalha com o tema, que se sente à vontade e que compartilha de forma não só técnica quanto acadêmica, isso facilita muito, isso engrandece muito o trabalho. Chegou a certa altura da qualificação que eu disse isso, inclusive, para ela. Falei, olha, você tem que buscar onde você tem a raiz, né? Onde você tem o aspecto forte, que é o trabalho. Eu lembro que em algumas circunstâncias, eu lembro exatamente de uma vez que eu fui fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, eu não tinha uma idade como eu tenho hoje, já foi há algum tempo,
e para nós todos impressiona, né? Poxa, eu vou fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, vou falar para os ministros da mais alta corte brasileira, e eu fiquei naquele temor reverencial, e quem não sente um frio na barriga, né? Mas de certa forma você tem que ter um certo arrojo para dizer, peraí, nesse caso aqui eu sei mais do que eles, porque eles não estão tão cientes, porque eu tenho 10 anos que eu estou nesse caso, e eles estão conhecendo o caso há menos tempo do que eu. Então não é uma questão de arrogância intelectual, mas de arrojo e de falar, vou trazer as minhas considerações. E assim foi feito. E peguei pelo meu trabalho aquilo que eu sabia, aquilo que eu exercia, e a sustentação moral foi bem sucedida, com inclusive elogio dos ministros do Supremo. Eu fiquei muito dignificado com isso. E eu sempre tento passar isso para os meus alunos. Se você tem uma convicção, ainda que seja contrária à convicção do seu orientador ou da própria banca, defenda com unhas e dentes, porque a academia é justamente essa diversidade de ideias e nós temos que continuar tendo essa possibilidade de diversificar e de produzir conhecimento ao fim e ao cabo. Então, Glaucio, as minhas considerações são todas aquelas que eu já fiz durante todo esse procedimento, parabenizando você pela conclusão, tá? Claro que nós vamos estou à disposição para depois, no fechamento efetivo dos trabalhos aí, tecer as considerações sobre aquilo que os professores muito bem disseram, para a gente poder ter essa interlocução e avançar, já preparando um projeto aí de apresentação de uma tese, quem sabe aí um dos primeiros, junto com o do professor Adriano, que está aí também, já Giovanni, tem muitos egressos aí que já podem começar a trabalhar a tese não se forma muito rapidamente. Eu falo que o pessoal pergunta assim, sua tese de doutorado, eu falo, demorou 9 anos para ser concebida, 4 anos no programa e 5 anos fora dela, antes do programa. Então, antes do ingresso no programa, tem que ser concebido. E eu posso dizer com muito carinho, é uma tese. Aqui escrevi, é uma tese que está sendo debatida, e isso traz um engrandecimento muito grande. Mas então, assim, é não parar, é continuar, dar essa continuidade. Eu vou pedir uma gentileza para que nós possamos, da banca, deliberar. Eu vou pausar a gravação, eu vou pedir a Glaucia e aos demais que estão assistindo que se retirem da sala, por gentileza, e retornem. Daqui a 5 minutos podem colocar lá o pedido de retorno e fiquem no aguardo para que eu possa admiti-los assim que nós encerrarmos a deliberação. Nos dê aí de 5 a 10 minutos, mas já pode daqui a 5 minutos já reingressar, fiquem aguardando na sala de espera do Zoom. Né? Agora a gente tem essas possibilidades, né? Temos uma sala de espera virtual, então nos aguarde por gentileza na sala de espera virtual para que nós possamos deliberar. Ok? Ok. Então, vamos lá. Muito bem, Glaucia, retornando, a banca já deliberou sobre o resultado. E, em nome do magnífico reitor da Universidade FUMEC, eu vou proceder à leitura da ata da defesa de dissertação do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito. Às 10 horas do dia 14 de dezembro de 2020, instalou-se em sessão virtual na plataforma digital Zoom a comissão examinadora do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito para avaliação final da dissertação da candidata Glaucia Milagre Menezes, da Faculdade de Ciências Humanas Sociais e da Saúde da Universidade FUMEC. O trabalho apresentado corresponde ao requisito final para obtenção do grau acadêmico de mestre em Direito na área de concentração Instituições Sociais, Direito e Democracia, linha de pesquisa, esfera pública, legitimidade e controle, sob o título Análise da observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo disciplinar do servidor público de Minas Gerais em face da Lei Anticorrupção Mineira. O senhor presidente da comissão, orientador professor Dr. Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, formalizou a abertura da sessão pública, deu conhecimento aos presentes do regulamento protocolar da sessão e, em seguida, passou a palavra à mestranda para exposição oral sobre o seu trabalho. Após o professor Dr. Bruno Vanderlei Júnior, que propôs questões à candidata e dela obteve respostas. Após, ao professor Dr. Adriano da Silva Ribeiro, que propôs questões à candidata e dela obteve respostas. Após ao professor Dr. André Cordeiro Leal, que propôs questões à candidata e dela obteve respostas. Após ao professor Dr. Sérgio Henrique Zandona Freitas, que propôs questões à candidata e dela obteve respostas. Ao término da arguição, a comissão se reuniu sem a presença da candidata e do público
para julgamento e expedição do resultado final. O presidente da sessão e os membros da comissão examinadora deliberaram via online suas avaliações nos termos do regulamento do curso. O parecer conclusivo da avaliação da candidata foi comunicado publicamente pelo seu presidente com o seguinte resultado: aprovado com distinção. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão online, devendo ser assinada e lavrada a presente ata por todos os membros da comissão examinadora. Parabéns, Glaucia, não só pela aprovação, mas pela aprovação com distinção. É raro isso acontecer na instituição, mas não só pelo seu trabalho, mas por toda a sua evolução no mestrado, né, com as publicações, participação de pesquisa e por tudo mais que aconteceu durante o seu procedimento. Parabéns. Agradeço, professor, pelas palavras, agradeço a banca, viu, a cada um de vocês, doutores, e eu fico muito feliz por esse reconhecimento. Realmente a gente procurou fazer o melhor que a gente pôde durante o curso. Parabéns, Glaucia, parabéns, Marcelo, e muito obrigado a todos, parabéns, Sérgio, André, Adriano, foi uma honra, muito obrigado. A honra foi nossa. Obrigado. Parabéns, Glaucia. Obrigado. Querido amigo Bruno, querido amigo André, querido amigo Adriano, uma grande satisfação estar aqui com vocês. A gente que agradece muito, professor. A honra é nossa. Maravilha. Muito obrigado a todos e encerramos a sessão. Tchau, tchau, gente. Um abraço, pessoal, com Deus. Obrigado. Feliz Natal, feliz ano novo a todos. A todos. Tchau, tchau. Obrigado. Feliz festas, feliz ano novo, tchau, tchau. Tchau, gente.